A paz do Senhor para todos. Amém? Abre comigo a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o 4. Deus vai falar para Jonas e falar com o povo da cidade de Nínive, que a sua malícia havia chegado até Deus. Porém, Jonas ele vai se preparar para algo que não tem a ver com o propósito. A Bíblia vai nos informar lá no verso 3. Jonas dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. Quando eu me preparo para algo contrário que Deus havia me dito, é porque eu coloquei as minhas vontades como as minhas prioridades. Sempre que colocarmos as nossas vontades como prioridades, desfazemos do que realmente é importante, Jesus. Jonas não conseguiu ver o propósito porque as suas vontades estavam acima de Deus, pois nós só conseguimos enxergar o propósito de Deus quando desviamos o nosso olhar de nós mesmos para olhar para Deus. O propósito que Deus colocou nas mãos de Jonas era falar com o povo, mas a vontade de Jonas era ir para Tarsis. Toda vez que colocarmos nós como prioridade acima de Deus, permaneceremos mais distante do que próximo. Observe o que eu disse, que o propósito de Jonas era ir para Tarsis, só que o propósito de Deus era ele ir falar com o povo da cidade de Nínive. Para Jonas, o melhor era fugir. O nosso chamado não está no que achamos melhor, porque toda vez que achamos melhor algo que é ao contrário do que Deus disse, tornaremos o nosso próprio Deus. Mesmo que você não queira viver o chamado te encontrará. O propósito de Deus nunca será dirigido conforme a sua vontade. O propósito de Deus é sempre ao contrário das suas vontades. Percebe que Jonas estava determinando o caminho que deveria seguir. O mesmo Deus que estava ordenando Jonas é o mesmo Deus que estava direcionando onde Jonas deveria estar. A ordem de Deus é o caminho. Quero que você averigue comigo que antes de Jonas exercer a vocação, Deus vai dizer para Jonas: levanta-te. Ou seja, só conseguimos exercer o que Deus nos mandou quando se levantamos. Quem não levanta na presença não exerce o que Deus manda. Só conseguimos entender o que Deus nos mandou fazer quando se posicionamos no Senhor. Podemos analisar que Jonas não entendeu a sua vocação, porque se Jonas estivesse entendido, ele não iria para uma direção ao contrário. Quem não conhece o Deus que chama, não entende o caminho que vai ter que percorrer, e por não conhecer a Deus, vai para uma direção ao contrário. No versículo 4, vai nos informar que Deus mandou um vento forte. Houve uma grande tempestade no barco que Jonas estava. Perceba que quem está mandando os ventos não era a própria natureza, era o próprio Deus. Às vezes, Deus nos permite passar por algo para que venhamos reconhecer que sem Ele não dá. É como se Deus estivesse naquela ocasião falando para Jonas assim: você pode fugir do propósito, mas o propósito não vai fugir de você. Mesmo que tentamos fugir do propósito de Deus, o propósito de Deus não se afastará de nós. Mediante a situação que Jonas estava passando, o fez ter a consciência que era Deus, pois o verso 5 vai nos ilustrar que Jonas vai para o porão para dormir. É como se Jonas estivesse pensando: o que eu fiz? Eu vou dormir para que isso passe. Pois a nossa tendência é como Jonas, é permanecer a sós quando fazemos algo de errado para se acalmar. Porém, Jonas não queria se acalmar, mas queria ver se a tempestade iria passar. Ele sabia que dentro dele era Deus. Mesmo que esquecemos de Deus por conta das nossas vontades, as situações das nossas vidas vão nos fazer lembrar do Pai. As situações que Jonas estava vivendo estava fazendo ele lembrar de Deus.